É isso aí, galera. Começando hoje uma série de vídeos falando dos principais clubes do Brasil e suas grandes conquistas, os títulos mais importantes de cada grande clube. E já de antemão, já peço para quem não é inscrito no canal, dar aquela moral e se inscrever. Se gostar do vídeo, dá um like e compartilhe. O primeiro time que vamos falar hoje é sobre o Flamengo. O Flamengo, que foi campeão mundial em 81, batendo o Liverpool, campeão da UEFA Champions League por 3-0, com grande atuação de Zico e Nunes, que marcou 2 gols. No mesmo ano, o Flamengo também conquistou a Copa Libertadores de América, mas não foi fácil. Foi disputado 3 jogos nessa disputa. Os 2 primeiros jogos, cada um em sua casa, venceu, o que forçou a ter um terceiro jogo de desempate em campo neutro. Esse jogo foi disputado no estádio Centenário em Montevideo, no Uruguai, em que o Flamengo venceu por 2-0 com 2 gols de Zico. Em 96, o Flamengo conquistou seu terceiro título internacional. Foi a Copa Ouro Conmebol Nicolas Leoz, e foi uma final caseira, nacional, brasileira. O Flamengo e São Paulo, os dois chegaram a finais, e o Flamengo venceu por 3-1 com grande atuação de Sávio, que marcou 3 gols, e Aristizábal descantou para o São Paulo. O quarto e último título internacional do Flamengo foi a Copa Mercosul de 99, com 2 grandes jogos contra o fortíssimo Palmeiras daquela época. No primeiro jogo no Maracanã, com grandes viradas de ambas as partes, o Flamengo venceu por 4-3, e no jogo de volta no Palestra Itália, o Palmeiras vencia o jogo até o finalzinho, quando o jovem atacante Lê marcou o gol de empate, o que levou o título para o Flamengo, o seu quarto e último título internacional. O primeiro título nacional do Flamengo foi o Campeonato Brasileiro de 1980, com 2 grandes confrontos contra o Atlético Mineiro, em que ambos venceram suas partidas em casa, com grande atuação de Zico para o lado do Flamengo e Reinaldo para o Atlético. O Flamengo, como tinha feito uma melhor campanha no campeonato todo, acabou com o título, já que ambos venceram suas partidas na final, e o Flamengo se sagrava pela primeira vez campeão brasileiro. O bicampeonato veio em 82, com 3 grandes jogos contra o Grêmio. Cada um empatou seu jogo em casa, e que forçou a ter um terceiro jogo de desempate, que foi realizado na casa do Grêmio, e o Flamengo venceu por 1-0 com gol de Nunes. Predestinado esse Nunes para gol de título, hein? Em 83, o Flamengo foi campeão pela terceira vez, batendo o Santos por 3-0 no jogo de volta no Maracanã. O primeiro jogo havia sido realizado no Morumbi, com um grande jogo equilibrado. O Santos tinha vencido por 2-1, mas no Maracanã o Flamengo não teve dó e enfiou 3-0 no Santos. E esse jogo tem uma curiosidade: é o jogo que teve o maior público da história do futebol brasileiro. 155.523 espectadores estiveram no Maracanã para acompanhar esse jogo. Quarto título do Flamengo, o título polêmico. Em 87, o Flamengo foi pela 4ª vez campeão brasileiro, empatando o primeiro jogo no Beira-Rio contra o Internacional com o gol do jovem atacante Bebeto. E no jogo de volta, no Maracanã, antes dos 20 minutos do primeiro tempo, Bebeto, jovem atacante, magrinho, franzilinho, mas muito habilidoso e com grande potencial, faria o gol para o Flamengo, que daria o 4º título para o Flamengo. Em 92, um título excepcional, capitaneado pelo Júnior, o maestro. O Flamengo já garantiu o título no primeiro jogo, vencendo o Botafogo por 3-0 com grande atuação de Nélio, Júnior e Gaúcho. No jogo de volta, o Flamengo vencia por 2-0 quando o Botafogo reagiu e conseguiu o empate antes do final do jogo. Nota triste desse campeonato, principalmente da final, foi a tragédia que aconteceu minutos antes do jogo Flamengo e Botafogo, em que parte da arquibancada, a grade de proteção, cedeu e alguns dos torcedores flamengues vieram a cair no fosso do Maracanã. E ficou marcado esse título com essa mancha, de ter tido esse acidente, mas foi o pentacampeonato do Flamengo. 2009, ano que o Flamengo conquista o 6º e último título brasileiro de sua história. Já era pontos corridos, não era mais finais. O Flamengo, no último jogo, com grande atuação do goleiro Bruno e companhia, o Flamengo venceu o Grêmio por 2-1 com aquele gol salvador de Angelino no segundo tempo, e se sagrava pela 6ª vez campeão brasileiro. Copa do Brasil. A primeira Copa do Brasil do Flamengo foi conquistada em 1990, com uma vitória no estádio municipal Radialista Amarelino em Juiz de Fora, com gol de Fernando. O Flamengo fez 1-0
e foi para Goiânia e segurou o empate em 0-0 e se sagrava pela primeira vez campeão da Copa do Brasil. O bi demorou a vir, veio em 2006, 16 anos após, e foi novamente contra um clube rival da sua cidade. Essa vez foi o Vasco, seu arquirrival. No primeiro jogo, o Flamengo venceu por 2-0 com gols de Obina e Luizão. No jogo de volta, o Flamengo voltou a vencer com gol de Juan e se sagrava bicampeão da Copa do Brasil. 2013, o tri tão esperado da Copa do Brasil, depois do Flamengo ter perdido 2 finais para Cruzeiro e para o Santo André. O Flamengo disputou a final contra o Atlético Paranaense em 2 grandes jogos equilibrados. O primeiro jogo na Vila Capanema, o Atlético Paranaense saiu na frente no começo do jogo e antes do final do primeiro tempo, Amaral com chute fora da área empatou o jogo e levou uma grande vantagem para o Maracanã. No Maracanã o jogo seguiu equilibrado, quando no finalzinho do jogo Elias marcou para o Flamengo o primeiro gol e já nos acréscimos Hernani fechou a contagem e era o tricampeonato do Flamengo da Copa do Brasil. E o último título importante do Flamengo foi a Copa dos Campeões de 2001, torneio que a CBF organizava com todos os campeões dos principais campeonatos estaduais e regionais daquela época. E novamente foi uma final entre Flamengo e São Paulo, com 2 grandes jogos repletos de grandes gols. No primeiro jogo o Flamengo bateu o São Paulo por 5-3, com grande atuação de Edilson Capetinha. E no jogo de volta o Flamengo acabou perdendo por 3-2, com grande atuação do França, goleiro, jogador do São Paulo, um atacante lendário do São Paulo. E no saldo de gol o Flamengo acabou sendo campeão da Copa dos Campeões de 2001. É isso aí, espero que tenha gostado do vídeo. O próximo vídeo que eu vou falar é sobre o Corinthians, o grande bicho papão dos últimos anos. Quem puder, dá um like, se inscreva no canal. É isso aí, boa tarde.